Só ver se a gente já tá ao vivo nesse negócio aqui. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, sim. Ótimo. Vamos dar mais um tempinho para o pessoal ir entrando. Aí. Estamos ao vivo, sim. Dá um delay aqui. Bom, pessoal, vocês podem me falando como é que está o áudio, como é que vocês estão ouvindo, se está bom, a imagem está boa. Tá ok? Beleza. Gente, vai dando like, vai compartilhando aí, chamando o pessoal nas redes sociais, no WhatsApp, para a gente, porque é importante, tá? Eu acho que hoje o nosso bate-papo aqui com o Fatioli vai ser muito interessante, muito importante, e é interessante que outras pessoas também tenham acesso a esse nosso bate-papo. Fala, Testar o meu Alessandro. som. Vou falar, ver se o pessoal está me ouvindo bem aí, se estão conseguindo ver a minha imagem. Pessoal, vocês conseguem ouvir bem o Alessandro, o Fatioli, e a imagem dele tá boa para vocês? Buenas noches. Opa, buenas 5/5, noches. tá perfeito, então. Então, Beleza. Alessandro, dá uma boa noite pro pessoal aqui que está chegando. Tem bastante gente já entrando. Carol, Fabiano Martins. Fabiano, você me deve, viu? Fabiano ontem tirou a gente, cara. Te chamou de Eu gordo. vi, Pode um negócio eu vi. desse? Fabiano Falou não tem o que dois fazer, gordos cara. fazendo gordice. Olha quem? Quem tá falando da gente? Quem Não tá tem falando da moral gente? nenhuma, mas quer Você falar acha dos que outros. ele É tem incrível, pra incrível. falar de gordo? Ele? Rapaz, vai fazer um É, regime, Fabiano. Um abraço, irmão. Como é que você tá, Fabiano Black Taxi? Clailson Ribeiro, Carol Bispo, Giovan Barbosa, Ricardo Lima, Rodrigo Cavalcante. Boa noite a todos. Gente, acho que a maior parte do Marcelo Gomes, o pessoal tá entrando. Clarice Ribeiro, Guilherme Duarte, agora vai, o bicho vai pegar. César Friso, Sérgio Branco, parabéns, hein, Sérgio? Tá se tornando um grande apresentador lá, tá quase o a Clodovil. live, a live da Feta Cesp hoje, comandada pelo Branco, eu pensei que eu estava assistindo um comando de um ataque talibã, porque o Branco parece um terrorista com essa barba, mano. Assim, um pedaço, eu falei, caraca, tá bom, né, meu? O cara tá se desenvolvendo bem, parabéns, Sérgio. Caraca, tô gostando, viu, meu? Tô gostando de ver. É bom, né, meu? O cara que já tem um know-how nessa área, isso é muito bom. Comunicador nato, né, meu? Guilherme Duarte, boa noite a todos, gente. Então, Alessandro, para quem não te conhece, se apresenta, Wagner Caetano. Wagner Caetano vai ser meu próximo entrevistado aqui. Eu quero só top, só filé, só os caras bons mesmo. Tudo que tiver aqui, vou entrevistar tá todos, menos o... Não, vou te entrevistar também. Fabiano, pode deixar, você é um cara bom, cara, você é um cara bom. Fabiano é um cara legal. É gordo, mas é um cara legal. A gente não pode, é gordofobia, entrar nesse papo de gordofobia. Falando em gordofobia, fala um pouquinho de você, gordo. Como é que você começou a trabalhar no táxi? Como é que foi? Pô, cara, primeiro, obrigado aí pelo convite. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Eu não consigo ver quem tá assistindo, né? Mas boa noite para todo mundo, pessoal de São Paulo, de outros estados, outras cidades. Tamo junto. Bom, um prazer estar aqui com todos vocês. Acho que a gente vai ficar uma hora e pouquinho juntos. Vamos tentar fazer esse tempo ficar bem proveitoso. Eu comecei no táxi finalzinho de 2010. Eu resolvi entrar no táxi, porque eu sou contador, né? Para quem não me conhece, eu sou contador. Eu trabalhei mais de 20 anos com contabilidade. Ninguém da minha família é taxista, mas porque eu pegava muito táxi e conversava com bastante taxistas, né? Eu, aos poucos, fui me interessando pelo serviço, pelo trabalho. E quando eu resolvi largar a contabilidade, e eu larguei sem nenhuma provisão, nenhuma preocupação não digo, mas é nenhuma, assim, previsão, não me programei para largar a contabilidade. Eu larguei porque eu não aguentava mais, né? Saúde, enfim. E eu abri mão de tudo que eu ganhava muito bem. Eu abri mão da vida que eu tinha uma vida muito boa, financeira. E falei, eu vou embora. Larguei. E fui para o Canadá, fui trabalhar lá, fui estudar,
fui dar uma bombada no meu inglês, e lá no Canadá eu sofri um pouco com o taxista, porque eu achei que o meu espanhol ia ser suficiente, porque falam que o espanhol é a segunda língua mais falada do mundo. Cheguei lá, ninguém sabia nada de espanhol. E eu falava muito pouco inglês. E aí eu tive que ralar e não conseguia me comunicar com o motorista de ônibus, com o taxista, e eu pensei lá, poxa, se aqui no Canadá, que é um país de primeiro mundo, as pessoas sofrem com taxista aqui, porra, imagina no Brasil, cara, que é um país de terceiro mundo, que a gente sonha em um dia ser primeiro mundo, mas infelizmente para nós brasileiros aqui ainda é um país de terceiro mundo. Imagina como esses caras devem sofrer quando chegam no Brasil, né? E aí eu já tinha alguns colegas taxistas que eu jogava bola com eles, tal, e eles viviam me falando, pô, você tem que vir aí, a gente te arruma ali na rádio, tal, tem a Ligue, tem a Uzi, tem a Cooper. E eu falei, não, tudo bem, um dia quem sabe, um dia quem sabe. Quando eu voltei do Canadá, que aí eu falei, bom, agora eu preciso trabalhar, arrumar alguma coisa para eu fazer aqui. Contabilidade eu não quero mais. Aí eu falei, poxa, acho que eu vou pro táxi. Aí eu fui atrás desses amigos taxistas, eles foram me dando várias dicas. Aí eu fui, corri atrás de todos os trâmites, respeitei tudo, consegui entrar, e aí eu escolhi a Usitax, a cooperativa que eu mais me identifiquei, e tô na Usitax aí já há quase 10 anos, entendeu? E foi Entendi. assim Você que eu já foi comecei no direto táxi. para a Rádio Táxi, né? Então, Eu você já... comecei sem ser da rádio, porque na época não podia, né? Há Na 2 época anos, tem você tinha que manter. Então eu entrei, fiquei trabalhando no táxi, ia nos pontos no Tatuapé, né? Porque eu sempre morei ali na região da Vila Formosa, Sapopemba. Depois eu fui pro Anália Franco, né? Eu trabalhava com contabilidade, ganhava bem. Uhum. Comprei um apartamento na Anália Franco. E aí, quando eu estava lá na Anália Franco, eu me tornei taxista contra toda a minha família. Ninguém queria que eu virasse taxista, né? Falava que eu estava me rebaixando, porque, poxa, um cara tão Preconceito, né? estudado. Preconceito idiota. O cara tão estudado, por que que vai largar tudo isso? Ganha bem pra caramba, viaja pelo mundo, frequenta os melhores lugares, só tem carro bom, vai largar tudo isso para virar taxista, para não vai ganhar o que você ganha. Eu não quis nem saber, cara, eu quis ser feliz e que se dane, né? E me apaixonei pelo táxi. E aí eu comecei por uns pontos de táxi no Tatuapé, que eu peguei amizade com os taxistas de lá, fazia segundinho, Que fazia é o começo, segundinho né? lá, tudo, que é o começo e tal, e eles mesmo falavam pra mim, cara, o que você tá fazendo aqui, cara? Volta pra tua profissão, você é louco de largar tudo que você tinha pra vir aqui? Eu falei, não, eu gosto, cara, e foi. Até que eu peguei, fui atrás da Usitax e entrei. E aí nunca mais saí, cara. Entrei e tô lá até hoje, entendeu? Foi isso. O táxi, E quando chegaram os aplicativos no Brasil, aí o sangue de taxista subiu mais ainda, que aí eu não aguentei, aí você já sabe, né, essa trajetória do aí, encabecei lutas sim. aí contra aplicativos, a gente foi se conhecendo, conheci você nessa luta, Wagner Caetano que está assistindo e tantas outras pessoas eu fui conhecendo com essa luta que nós travamos contra os Você aplicativos. lembra quando foi que a gente se conheceu? A gente conhece há tanto tempo que eu pensei que tinha até mais de 10 anos que você já estava no táxi. Cara, Eu me vai lembro. completar 10 anos. Aqui, ó, acho que em setembro ou outubro setembro ou outubro eu completo 10 anos no táxi. Ah, É, eu lembrei onde sabe quando foi, cara? Quando hum. teve um chamamento para o CRT lá em Osasco. Foi esse dia que eu conheci você? O Eu acho. Wagner Caetano foi uma das primeiras pessoas que eu conheci na luta. Conheci outros taxistas e tal, mas do dia a dia, do dia a dia de trabalho. Eu ficava muito na região do aeroporto de Congonhas, porque a Usitax na época tinha bastante clientes que chegavam de viagens, né, bastante cadastro, e as pessoas chegavam e pediam táxi pela Uzi, porque pagavam com voucher e tal. Então ali no aeroporto de Congonhas a gente ficava na padaria do Português ali, esperando os chamados, né? Então ali eu conheci muito taxista, muito, mas taxista de luta mesmo, eu comecei a conhecer no final de 2014, eu comecei a conhecer, aí eu conheci o Wagner Caetano, conheci o pessoal do Rio de Janeiro, o André, né, o Tavares, né, que estavam já pesquisando e correndo atrás, eu também fui fuçando, conheci o Adriano no Rio, aí conheci o Sérgio Branco aqui, depois eu conheci o Clodoaldo, e a gente foi se juntando e tentando unir forças, né, trocando conhecimentos e foi indo. Eu lembro que eu conheci você, eu acho que foi em meados de 2015, mais ou menos, eu acho, cara. Foi, Era da... eu não lembro se foi quando eu participei de uma audiência pública na Câmara Municipal de São Paulo,
que eu arrebentei lá e eu acho que o era aquela Mangabeira história estava do da lado do diretor da licitação. Acho Uber. que foi naquela época da licitação que os alvarás foram. E foi justamente na época que eu conheci o Wagner Caetano também. Foi por aí, Foi foi por inclusive aí. a fundação do Movitaxi. Foi a fundação do Movitaxi, que eles iam. Que entrou com. Eu lembro até que eu acho que foi até o próprio Wagner Caetano. Confirma, Wagner, se não foi isso mesmo. Que eu acho que foi você mesmo que falou que precisava se criar um movimento de taxistas. Era alguma coisa assim, não era isso? Mas o Movitax foi criada antes, hein? O Movitax foi criado acho que em 2011, 2012, por aí, 2010, por aí. Movitax. É porque a ação E era que o o Ministério Público Cabral, era o moveu, Bergamin, o Wagner isso, Caetano, o Ale Oliveira, né? o Alê, tinha o Abi, né, que morreu, enfim. Pô, tinha tanta gente boa ali no começo, quer dizer, pra você ter ideia, eu era o lado antagônico da história naquele momento. Era o lado que tinha travado os 34 mil com o motor Silvio Marx. Então era altos postos. Você vê como é que é bom lidar com pessoas inteligentes como você, como Wagner Caetano. Sempre existiu o lado antagônico, mas sempre tentando observar o porquê daquela questão, o porquê daquele antagonismo, o porquê que leva. Aí você percebe o seguinte: de toda essa dinâmica, de todas essas lutas, de todo esse engajamento por parte de toda essa militância por parte de todos, a gente percebe que o táxi, ao invés de criar essa unidade, essa força, ele foi se fragmentando e implodindo. Por que motivo, Alessandro, você acha que implodiu? Porque isso daí é normal. Cara, eu vi um áudio hoje, inclusive no Movitax. Eu não sei se ele iria me autorizar a colocar, e o áudio é meio longo. Você lembra que quando nós estávamos montando o aplicativo, isso há 5 anos atrás, lá na cooperativa, quando a gente fez uma reunião lá no diretório de um senador, lembra dessa história? Um senador? Lá no Pacaembu. Acho que você senador, não estava. Acho que eu não estava, não, cara. Você não estava. Eu acho que o Sérgio Branco estava naquela época lá. Você foi quando o negócio já estava andando. Quando o negócio já estava andando, que já estava entrando no lance da cooperativa, que você foi no churrasco lá na Sotáxi. Isso faz uns 5 anos, mais ou menos. Faz o churrasco, eu lembro. O churrasco eu lembro. Aquilo era resistência. Eu falava, cara, nós precisamos criar uma resistência do táxi frente a... Que era o início da Uber, que era 6 anos, mas era antes das eleições de vereador. Era antes das eleições. Sabe, 2014, 2015. Então, nós já nos conhecíamos, né? Que teve... A nossa luta, Cabral, a nossa briga, ela explodiu em 2015, em meados de 2015. Ela explodiu, foi para a mídia. Até então a gente estava brigando em bastidores. Poucas pessoas entendiam o que estava acontecendo e tal, isso aí. Porque foi assim, eu me lembro bem como é que foi. Foi 2013, foi a entrada da Uber no Brasil, foi numa festa que inclusive veio o Príncipe Harry nessa festa. Eu não me lembro exatamente de onde foi essa festa, mas tinha só VIP que era o Uber Black, quando entrou o Uber Black, acho que era 2000, era as confederações da Copa do Mundo, Copa das Confederações, lembrei, Copa das Confederações, junho, mais ou menos, junho, um pouco antes, maio, junho, Copa das Confederações. Então a luta já vem desde aquela época, cara, porque naquela época eu falei, a gente vai precisar criar uma resistência em cima disso que se apresenta. Quando eu falei que Uber ia entrar no Brasil, porque eu tenho parentes que são taxistas na Espanha, que foram taxistas na Espanha, fortes, uma agremiação forte em Barcelona, cabeça de tudo que aconteceu ali naquela região, né? Tio Henry e o meu primo Henry, eles já me adiantavam, falaram, tem um tal de Uber entrando aqui, cara, que isso aqui é terrível, isso vai acabar com, tá entrando com a TV, né, como eles dizem, é um transporte particular de atendimento ao público, e entrar assim, desrompendo mesmo pela porta dos fundos, arrebentando. E quando eu falei isso no AMB, 2013, quando eu falei isso no AMB, a velharada lá na AMB tirou o sarro, imagina, que isso? Quando que alguém vai pagar por uma carona num aplicativo? Não sabia nem o que era aplicativo. E olha, tinha um detalhe. Eu passei por isso, muita gente riu de mim. O Wagner Caetano já me contou, tem uma história que também riram dele quando ele falou.
O Tavares lá no Rio, o pessoal menosprezava a informação que eles tinham, né? E é normal. Por isso que eu me revoltei, porque eu comecei a procurar as autoridades do táxi na época, as lideranças do táxi, e eu chegava inconformado, indignado, falei, se isso aí vai acabar com a gente, e os caras, não, infelizmente... Quer dizer, você percebe que nessa dinâmica, então, existe assim, alguém que viajou o mundo, que conhece as necessidades lá de fora e quer mostrar para quem já está enraizado no táxi, já criou aquelas raízes que muitas vezes você percebe que ainda está preso no século passado, no começo do século passado, que ainda está preso no chofer de táxi, está preso lá atrás e cria uma, como é que eu posso dizer sem enfim, uma vitalicidade, vamos colocar assim, né? Uma hereditariedade no poder que você chega a falar assim, cara, o que, quando fala de regresso, as pessoas falavam, o táxi é isso. Não é o táxi. É a referência do que as pessoas têm do táxi. A referência que as pessoas têm do táxi, muitos são das lideranças do táxi. Então, quando você tem aquela referência de táxi, você tem o cara chucro e o cara antigo. O cara que ele não sabe falar e aquele cara que que causa vergonha, que inclusive criou inúmeras situações. A treta na frente do Hotel Unique, uma grande manifestação que teve numa festa, que deu... No dia seguinte já tinha um mandado de segurança, uma liminar para a empresa disruptiva que entrou e arrebentou com... Você começa a perceber o quanto que nós, em marketing espontâneo, ajudamos a fazer que o nosso oponente ganhasse toda essa força que criou essa força. E detalhe, tá? E detalhe, com sempre a desculpa e mudando o argumento e mudando a retórica, a narrativa de é um transporte, como é que eles, quando eles entraram, era uma carona remunerada. Aí deixou de ser carona remunerada. É uma mentira em cima da outra. Vai mudando o nome, a tal da nova língua, né? A nova língua. Eles vão mudando, criando uma perfumaria em volta da estrutura da venda, do rótulo que ele apresenta, e sempre envolvendo e sempre colocando tudo muito belo, tudo muito bonito, tudo. Mas aí que entra também a experiência daquela pessoa que está ali presa no século passado. Numa entrevista, inclusive, esse senhor falou: é namoro novo. Namoro novo é bom, é joia, todo mundo está apaixonado, mas espera um pouquinho, dá um tempinho para você ver o que vai virar esse namoro novo. Porque muitos dos vícios do táxi passaram para eles, muito da experiência do táxi, do que era ruim no táxi, passou para eles. E isso contaminou toda a estrutura, tanto deles quanto nossa, porque tudo começou a ser nivelado por baixo. Muito baixo. Num país onde a gente vem atravessando um problema financeiro sério há décadas, principalmente desemprego. Você imagina a mão de obra do jeito que apresentou para eles. Então, se o cara perdeu o emprego... Mão de obra farta. 14 milhões de desempregados, os caras foram procurar onde? O recurso onde tinha. Então, essas empresas disruptivas, que elas sempre se apresentaram e nunca esconderam esse nome, quem me acompanha há muito tempo fala, é uma empresa disruptiva que veio para arrebentar, o próprio nome veio para arrebentar com o modal. Por quê? Naquelas reuniões que nós fazíamos lá atrás, lá no Unidos do Pacaembu, quando vocês criaram o Unidos do Pacaembu, eu falava, sabe que escola de samba esse negócio? Muda esse nome, cara. Lembra que eu falava? Fatioli, muda esse nome. Escola de samba, esse cara. Muda, Movitaxi, movimento dos taxistas. A gente precisa da sua liderança, precisa disso, precisa, tá? E a gente sempre, como eu sempre conversei com o Wagner Caetano, com todo aquele pessoal que você fala, dá pra gente criar uma unidade, algo forte aqui, para que realmente isso contamine e contagie todos.
Só que sempre existe o lado da vaidade, sempre existe o lado da desarticulação, do que o cara não é o pai da criança, não é aquilo. Isso desmotiva e acabou desmotivando, principalmente quando a nossa resistência foi minada pelo quê? De um determinado momento entrar um tal de UberX, UberX. Aí, meu amigo, aí jogou tudo lá para muito baixo. Você imagina que muito, mas justamente. Você lembra quando nós estávamos em Brasília no PLC, PLS PLC 28? No Não, PLC, 28 era PLC 28. PLC 28, que era do Tava lá no Congresso Senado. subindo para o Tava no Senado. Senado. O Congresso subindo para o Senado. Você lembra quem é que visitou o Henrique Meirelles? Então, naquele momento, ele era o ministro da Fazenda? O Dara. O Dara, presidente da Uber. Quer dizer, o Ricardo, você teve reunião com o Rodrigo Maia não recebeu. Lembra dessa situação? Uhum, e ele. O Rodrigo Maia não recebeu o Dara. O Dara queria falar com ele não recebeu. Milagre, porque a gente insistiu para ele não receber e por milagre ele não recebeu, né? O presidente do Senado, que na época acho que era o Eunício, o Eunício. E nós estávamos ali, estava eu, o americano, o Chiquinho do Rio de Janeiro, o Severino do Rio, o Moura do Nordeste, né, de Fortaleza, estávamos ali, e alguns presidentes de sindicatos, se eu não me lembro assim, mas a gente estava ali, cercamos o Eunício para falar para ele não atender o Dara, disse que não ia atender, mas depois a gente ficou sabendo que nos bastidores ele acabou recebendo o Dara. Agora, mas não fotografou essas coisas. Agora, o Henrique Meirelles, na época, postou foto, foi uma festa. Né? Publicaram artigo no jornal. Foi uma festa. E o que tinha de lobista lá no Senado, lobista circulando, e pior que a gente conhecia os lobistas, né? E a gente era meio que figurinha carimbada lá dentro, e eles sabiam que a gente sabia que eles eram, tal, então eles ficavam constrangidos quando eles encontravam a gente nos corredores do Senado. A nossa vontade era de fazer besteira, né? Mas é claro que a gente não ia fazer isso. Nem o ambiente permite, né? Porque não tem o menor cabimento fazer, mas a vontade interna era de chutar o balde e tal, né? E os lobistas circulando ali, e é uma vergonha, porque os próprios senadores que estavam ajudando a gente, eles denunciavam, falavam, aquele ali é lobista, saiu agora do gabinete do fulano. Isso, como é que é diretor de gestões governamentais, um negócio assim, não é isso? Que é diretor e vice-presidente de gestão governamental, que é o tal do lobby, né? Sim, e detalhe, a Uber, os aplicativos apresentaram 22 emendas para desconfigurar o projeto que veio da Câmara Federal, que nós ganhamos quase tudo na Câmara, na primeira votação. E chegou no Senado, maravilhoso o projeto, para a sociedade e para o táxi, inclusive. Faria justiça total. Né? De aplicativo, porque naquele momento eles iriam ter o alvará, que era a placa vermelha. E para eles seria ótimo também, seria ótimo, só que eles ficaram na onda da empresa. As empresas seriam refém deles. Mas quando vendiam a ideia, e eu falei, peraí, gente, vocês não estão conseguindo fazer conta, tem 800 assinaturas, mas são quantos motoristas de aplicativo? São quase 1 milhão de... não tem metade? Então quer dizer que o cara não conseguiu a assinatura dele e da esposa? Se são 800 mil assinaturas. Cara, é só lógica. Se você apresentar com lógica as informações, você destruía toda a narrativa deles. E o detalhe em toda essa história, comemoraram quando, de repente, perderam inúmeros direitos. E a gente falava, peraí, mas como assim? Esses caras são muito, desculpa, inocentes. Lavagem cerebral é incrível, cara. Uma narrativa e um marketing mentiroso, milionário, propagandas caríssimas na Rede Globo, influenciando a população. Eles são muito bons. Eles têm cara muito bom. Hoje eu vi um vídeo de um cara, que é o flagship deles lá, mostrando a narrativa dele, que a mãe Uber estava roubando 1 centavo por corrida. Eu vi essa história, 1 centavo. Peraí, 1 centavo por corrida, porque tá
reajustando o número fracionário depois da vírgula, a terceira casa, se for menos que 5 para baixo, mais que 6 para baixo, e às vezes tira 2 centavos. Não, cara, esquece essa narrativa. Os caras de 25% subiram para 29% e muitas vezes 40%. Não é 1 centavo que estavam roubando desse povo, não. Rapaz, aí é que tá. Os caras constroem uma narrativa, uma lavagem cerebral que o cara vai lá e compra. Por quê? É desespero, Alessandro. Os caras estão no desespero. Estavam no desespero antes da pandemia. A empresa vem e apresenta, olha, nós temos 30 milhões de dólares para colocar. Ninguém recebeu ajuda porra nenhuma. Quer dizer, o prefeito lá de São Bernardo, vizinho da cidade lá onde você... Orlando Morando. Orlando Morando é o presidente de lá. Não, o prefeito. Prefeito, desculpa. Ele queria dar a cesta básica pro povo lá e só queria o cadastro para poder, como vocês fizeram lá em Santo André. Achei muito lindo o que vocês fizeram em Santo André. Achei muito lindo o que o Adilson Amadeu tá fazendo, fez e vai fazer agora esse final de semana, e você tá envolvido. Domingo, dia 31. Aproveitar a live. Domingo, dia 31, agora, a partir das 8 horas da manhã, lá no Ibirapuera, Adilson Amadeu, com alguns empresários, familiares dele, enfim, fizeram aquela famosa vaquinha, compraram mais cestas básicas e vai ter a doação lá. Eu e mais vários outros taxistas estaremos lá para trabalhar e ajudar nessa distribuição aí. Então, domingo, dia 31, lá no Ibirapuera, às 8 horas da manhã, podem ir lá para tentar garantir aí a cesta básica para ajudar a galera. Vamos frisar bastante isso depois também. Então, voltando ao que a gente estava falando sobre a lavagem cerebral. Então, ela continua nessa lavagem Deixa eu só, para não interromper seu raciocínio, senão eu vou esquecer o que você falou lá atrás, fazer um comentário rápido do que você veio falando de lá para cá. É o seguinte, ó, eu concordo com praticamente tudo que você falou, mas assim, eu não condeno ninguém que tenha errado lá atrás, porque tudo bem que eu tenho certeza que você, eu e tantos outros não cometeríamos aqueles erros que foram meio grotescos, na verdade, né? Mas nós cometemos erros. Eu errei nessa luta, você errou, o Wagner Caetano errou, Sérgio Branco errou, todo mundo errou, Adilson Amadeu errou, Ceará errou bastante, o Natalício errou, até o Giovanni, que é um cara super inteligente, também errou. Por quê? Porque nós não sabíamos lutar contra esse aplicativo, porque era tudo muito novo. Nós não tínhamos ideia até então do tamanho do inimigo e de todas as armas que eles teriam, as armas sujas, inclusive, né? E a gente meio que menosprezou o aplicativo no começo, e depois a gente foi aprendendo a lutar contra eles no meio da luta. Então a gente foi cometendo erros e acertos, e o problema da categoria que foi isso, porque muita gente começou a criticar os erros. Você errou, você fez isso, ao invés de se juntar, bater palma, pô, legal, errou, mas vamos lá, vamos continuar, a gente ficava um crucificando o outro, também por vaidade, por ego, mas também por inocência até, né? Então eu não crucifico muito não, eu sei que a galera errou, eu também errei, eu tenho consciência de que eu errei tentando fazer o certo, acredito até que eu fiz mais coisa certa do que errada, mas isso aí é as pessoas que vão julgar, mas eu acredito, tenho certeza na minha consciência que eu mais fiz coisa boa do que coisa ruim, ou seja, mais acertei do que errei, mas enfim, todo mundo errou, então a gente tem que seguir. O que a gente não pode é agora, depois de tanta coisa que já passou, tanta coisa que a gente já enfrentou, a gente cometer os mesmos erros, aí não dá. Aí é imperdoável. Aí é imperdoável. Pontuar isso que aconteceu no passado e até frisar, sem colocar nomes, porque em momento algum a gente colocou nome, a gente só colocou fatos, porque esses fatos citei a esmo, né? Para não se cometer esses erros, como você acabou de dizer. Novamente, criar um marketing espontâneo, isso não é legal. A gente percebe que muitas vezes, até naquele grupinho que é o do contra, que sempre tem a solução mágica, você percebe que nunca vem. E não vem que cria sempre o marketing espontâneo e eu respeito muito essa galera do contra, você sabe, né? Todo mundo que está acompanhando aí, os caras me massacram, hoje nem tanto, mas me massacraram, me ofenderam, inventaram histórias mirabolantes a meu respeito, nunca provaram nada, porque não tenho o que provar, eu não tenho nenhum passado sujo, eu não tenho nada, né, que possam falar contra mim, né? Podem apontar um erro ou outro, uma falha ou outra, que é normal,
ou até uma discordância de opiniões também, que é normal. Mas a falta de respeito deles comigo e com tantas outras pessoas é horrível, é ridículo. Mas, mesmo assim, eu respeito eles. Eu não brigo com eles, eu não fico criticando eles em redes sociais. Eu espero que um dia eles entendam o tamanho do erro que eles cometeram e, ao invés de criticar, sim, cobrar, sim, mas se juntar com a gente na luta, eles preferiram ficar fazendo essa guerra suja de ofensas, de palavrões, de histórias, inventaram cada absurdo, enfim. E eu lamento, mas eu respeito eles. Mas assim, todo lado tem que ter o contraponto, como você já foi muitas vezes meu contraponto, né? O antagonista. Quantas vezes a gente já debateu, a gente já concordou com tantas coisas, de nós mesmos já discordamos de tantas outras, né? Já até se exaltamos um pouco em alguns debates, em grupos, ou até mesmo no. Só que a gente nunca faltou com respeito um com o outro. É isso que eu sempre cobrei deles, do pessoal do contra. Quer ser do contra, seja. Quer ter uma opinião diferente? Tenha. Quer ter uma solução diferente? Ok. Mas me respeita, cara. Não precisa me ofender, não precisa me atacar, não precisa ficar inventando história que não existe a meu respeito. Isso é feio, muito feio, é baixo. É baixo. E eu não faço isso com ninguém e pretendo nunca fazer. E espero que eles parem de fazer isso e façam uma oposição ou um antagonismo inteligente, justo e forte. Porque se eles fizerem dessa maneira, eles vão ganhar muito respeito. Eles não têm respeito por causa dessa parte chula deles, que eles não têm educação e ficam falando um monte de besteira, eles perdem o respeito de quem eles poderiam conquistar. E acabam fazendo igual a esquerda brasileira. Eu tenho o maior respeito pela esquerda. Eu tenho respeito. Eles não chegam a lugar nenhum. Quando de repente você precisava. Eu não estou falando de centrão, eu estou falando de entendimento, de diálogo. Porque quando não existe esse diálogo, fica um falando de lá, o outro falando de cá, uma confusão e não se resolve nada. E o país não anda, e o táxi não anda, e as empresas não andam, enfim.